E se eu te dissesse que os 7 sinais mais temidos do Apocalipse já não fazem parte de um futuro distante, mas estão acontecendo diante dos nossos olhos neste exato momento? Pense nisso. Guerras que se multiplicam, desastres naturais que parecem tirados diretamente das páginas de Daniel e das palavras de Jesus em Mateus 24. Nações se levantando umas contra as outras, crises que atingem a economia mundial como nunca antes e um sentimento de incerteza que percorre o coração de milhões. Seria coincidência? Ou seria o cumprimento das profecias escritas há milhares de anos para nos advertir sobre os últimos dias? Talvez você também já tenha sentido isso. Aquele peso no espírito, aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer, como se o mundo inteiro estivesse caminhando para um clímax inevitável. A Bíblia não esconde, pelo contrário, nos dá sinais claros, sinais que muitos preferem ignorar, mas que hoje já não podem ser negados. Quantas vezes você já parou para observar as notícias e pensou, isso se parece demais com o que as Escrituras descrevem? E aqui surge a grande pergunta, estamos preparados? Não falo de acumular recursos ou fugir para as montanhas, mas de estar firmes espiritualmente, discernindo as profecias e entendendo o que o Senhor já revelou através de sua palavra. Porque os acontecimentos não vão parar. A cada dia que passa, os sinais se intensificam, como se o relógio profético estivesse acelerando sua marcha para o desfecho final. Quero que você fique comigo até o fim, porque o que vamos revelar juntos não é teoria, não são suposições, mas evidências que se alinham com o que está escrito. E acredite, o último destes 7 sinais vai estremecer sua alma, porque toca diretamente a nossa geração, a nossa vida diária, a nossa fé neste exato instante. Desde séculos atrás, os profetas anunciaram que chegaria um tempo em que os céus, a terra e as nações inteiras dariam sinais visíveis de que o fim dos tempos estava próximo. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, falou sobre guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos em diferentes lugares, e concluiu dizendo, tudo isso será apenas o princípio das dores. Não te impressiona pensar que essas palavras, ditas há 2000 anos, parecem descrever exatamente o que vemos hoje nos noticiários? O profeta Daniel também viu com clareza cenas do tempo final e falou sobre um conhecimento que aumentaria de forma acelerada, sobre reinos que se levantariam e cairiam com rapidez desconcertante, e sobre um sistema global que tentaria impor um domínio único sobre a humanidade. Será que já não estamos vivendo essa realidade? Não é o capítulo 13 de Apocalipse, com sua visão de uma besta que controla a economia e a política mundial, um reflexo perturbador do que começa a se formar em nosso tempo? Pense por um instante. O que para muitos são meras coincidências, para o povo de Deus são sinais proféticos. Nada está acontecendo ao acaso. Cada movimento no cenário internacional, cada catástrofe natural, cada inovação tecnológica que muda a forma como vivemos, faz parte de um quebra-cabeça maior que já foi antecipado na palavra. Enquanto o mundo parece caminhar na escuridão, você e eu temos a luz das Escrituras, que nos revela o que está por vir. Mas aqui tudo se torna ainda mais impactante. Porque não basta saber que existem profecias. Precisamos discernir como essas profecias estão se cumprindo agora mesmo, diante dos nossos olhos, e o que isso significa para a nossa vida pessoal, para a nossa fé e para as decisões que devemos tomar. Não se trata apenas de histórias antigas, mas de um relógio divino que marca cada segundo com precisão, aproximando-nos do momento em que o oculto será revelado e o profetizado se manifestará em plenitude. Me diga com sinceridade, quando você lê ou ouve sobre os sinais do fim dos tempos, o que sente no mais profundo do coração? É medo ou é esperança ou alguma mistura dos dois? A verdade é que essas profecias não estão aí para nos assustar, mas para nos despertar.
E o surpreendente é que, toda vez que compartilhamos o que sentimos diante dessas palavras, ajudamos outros a fortalecerem sua fé. Por isso, quero te convidar a algo simples, mas poderoso. Escreva agora mesmo nos comentários a frase: "Aqui estou, Senhor, guia meus passos." Pode parecer um gesto pequeno, mas acredite, pode ser a faísca que acenda a fé de alguém que está lendo em silêncio, buscando uma confirmação de Deus. Ao declarar publicamente sua confiança nas promessas bíblicas, você não só afirma sua fé, mas também se une a uma comunidade que deseja permanecer firme em meio aos tempos proféticos que já estão se cumprindo. E enquanto você faz isso, reflita: não é impressionante como um simples ato de fé pode se tornar o testemunho vivo que outros precisam para continuar acreditando? Esse é o poder da palavra e da unidade do povo de Deus nos dias finais. O primeiro grande sinal que não podemos ignorar está diretamente ligado às palavras de Jesus em Mateus 24. Quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Veja o detalhe. Não é um alerta genérico, é uma instrução profética precisa, marcada com coordenadas geográficas. Jesus não falou em parábolas aqui, falou com clareza que corta como espada. Por quê? Porque ele sabia que nos últimos tempos, Jerusalém deixaria de ser apenas a cidade santa para se tornar o epicentro de um conflito espiritual e político que estremecerá o mundo inteiro. Imagine o que significa que a cidade onde o templo foi erguido, onde tantas profecias se cumpriram, possa se tornar o palco central de uma confrontação direta contra a fé. Os profetas Daniel e Zacarias já haviam antecipado isso. E hoje vemos como as tensões em torno de Jerusalém não são apenas disputas territoriais, mas parte de um tabuleiro profético que se arma diante dos nossos olhos. E se tudo isso foi escrito há milhares de anos e hoje vemos cada peça se encaixando, que outro sinal precisamos para compreender que os tempos proféticos já estão em andamento? Não digo isso para gerar medo, mas para abrir os olhos. Jerusalém não é um lugar qualquer, é o termômetro do plano de Deus. O que acontece ali nos dá pistas claras do que está por vir, e cada evento que sacode aquela terra sagrada ressoa como um alarme espiritual para todos que querem estar preparados. Se Jerusalém é o coração profético do fim dos tempos, as grandes cidades do mundo são as veias por onde corre um sistema que a Bíblia chama de Babilônia. Apocalipse 18 nos mostra com clareza assustadora como essas metrópoles, cheias de poder econômico, político e cultural, se tornam armadilhas para milhões de pessoas. Não se trata apenas de muros e edifícios, mas de um estilo de vida construído sobre uma falsa segurança. O próprio Jesus nos advertiu que em uma só hora, em apenas um instante, tudo o que parecia indestrutível poderia cair. Pense nisso. O que acontece quando uma cidade moderna fica sem energia elétrica por alguns dias? Supermercados vazios, hospitais em colapso, famílias desesperadas sem água e alimento. Agora, imagine esse mesmo cenário multiplicado em escala global, exatamente como a profecia descreve. É isso que Apocalipse aponta quando diz: "Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas." É uma advertência global, urgente, dirigida a cada cristão que hoje vive imerso neste sistema. O problema não é apenas prático, é espiritual. As cidades concentram a idolatria do nosso tempo, consumismo, orgulho, independência de Deus. E quando esse sistema ruir, o que parecia refúgio se tornará prisão. O impressionante é que a Bíblia escreveu isso há 2000 anos, mas descreve com exatidão a fragilidade da nossa economia digital, que pode cair em minutos. Não é exatamente isso que já vimos em quedas de bolsas, crises financeiras ou ciberataques que paralisam países inteiros? Cada notícia é como uma sombra antecipada do que está por vir. E aqui surge a grande questão:
Se o mundo inteiro se sustenta em um sistema tão frágil, onde está a sua verdadeira segurança? Porque as profecias não foram dadas para gerar medo, mas para nos despertar, para nos lembrar que só existe um refúgio que não treme quando tudo ao redor cai. Se você chegou até aqui, é porque no seu coração sabe que esses sinais do fim dos tempos não são coincidências. Algo dentro de você reconhece que as profecias bíblicas estão se cumprindo e que não podemos fechar os olhos diante do que acontece. Por isso quero te pedir algo simples, mas que faz toda a diferença. Dê um like neste vídeo agora mesmo. Esse gesto pequeno não é só um clique. É uma forma de dizer ao YouTube que esta mensagem importa, que a palavra profética merece ser ouvida e assim mais pessoas poderão ser alcançadas por esta verdade. E se você conhece alguém que precisa despertar, alguém que talvez não entenda o que está acontecendo no mundo, compartilhe esta mensagem com essa pessoa. Você não faz ideia de quanto a vida de alguém pode mudar ao receber uma palavra no momento certo. Às vezes, um vídeo como este pode ser a semente que acende a fé em um coração que estava apagado. E enquanto faz isso, fique aqui comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Vamos descobrir um detalhe das profecias que poucos conhecem, mas que pode estremecer a sua fé e abrir os seus olhos para um nível completamente novo. E agora chegamos a um ponto que muitos preferem ignorar, mas que a palavra revela com uma força inegável. O capítulo 6 de Apocalipse descreve os grandes da terra, reis, governantes e poderosos, escondendo-se em cavernas, clamando para que as rochas caiam sobre eles e os escondam da ira do Cordeiro. Percebe o contraste? Aqueles que confiaram em suas riquezas, em seu poder, em seus abrigos blindados e em seus bunkers fortificados, descobrirão que nenhum esconderijo humano pode protegê-los da justiça divina. Hoje vivemos em um tempo em que muitos depositam sua segurança no material. Reservas de comida, planos de fuga, fortalezas subterrâneas, mas a Bíblia é clara. O verdadeiro refúgio não está em estruturas feitas por mãos humanas, mas na rocha eterna que é Cristo. Você pode escapar de uma crise econômica, pode fugir de um desastre natural, mas nunca poderá fugir do olhar de Deus. Como diz o Salmo 139, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Essa pergunta continua tão atual quanto no primeiro dia em que foi escrita. O impressionante é que até mesmo nessa advertência existe uma mensagem de esperança. Deus não nos deixa sem direção. Enquanto o mundo se preocupa em erguer muros e abrigos de proteção, Ele nos convida a confiar em sua provisão sobrenatural. Assim como sustentou Israel com maná no deserto, assim como cuidou de Elias, enviando alimento através de corvos, também pode sustentar o seu povo nos dias mais sombrios. A diferença é clara. Uns buscam salvar-se por seus próprios meios. Outros escolhem descansar nas promessas daquele que governa a história. O que vimos até aqui nos mostra que os tempos finais não são teoria. São uma realidade que está se desenrolando diante de nós. E se cada profecia bíblica se cumpre com tanta precisão, a grande pergunta é: onde você escolhe estar quando tudo isso avançar? Não falo apenas de um lugar físico, mas do estado do seu coração. Você está firme na verdade do Senhor ou ainda confia em refúgios que cedo ou tarde vão cair? Quero te convidar a não ser apenas espectador desses sinais, mas participante ativo da fé. Deixe seu comentário agora mesmo escrevendo: quero caminhar na verdade do Senhor. Esse ato de confissão pública não é apenas um detalhe. É uma forma de proclamar sua fé e, ao mesmo tempo, encorajar outros que lerão sua mensagem e se sentirão fortalecidos. Seu comentário pode ser o eco que desperta alguém que ainda está dormindo. E não saia sem dar um like neste vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir essas palavras. Assim como as profecias de Daniel, Mateus e Apocalipse nos chamam a despertar, você pode ser o canal para que esse alerta chegue mais longe.
E se ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque o que vem nos próximos vídeos vai abrir ainda mais seus olhos para mistérios bíblicos que raramente são ensinados nas igrejas. Fique aqui comigo, porque o que vamos revelar a seguir não é apenas um alerta, é uma chave profética que pode transformar a maneira como você vê os últimos dias e te preparar para o que está por vir.